Olá, meus queridos! Como é que estão vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre o uso da vírgula. Meu nome é Luana Lourenço e antes de começar essa grande dúvida que muitas pessoas têm sobre o uso da vírgula, eu quero pedir a vocês para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem os likes, ok? E depois que vocês fizerem isso, nós prosseguimos agora com a nossa aula sobre o uso de vírgula. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o uso das vírgulas na língua portuguesa, ela não se deve a uma questão prosódica. Oi, Luana? Oi? Prosódica, tá ok? O que é a prosódica? É uma parte da linguística que estuda a questão do ritmo e da entonação. Infelizmente, a nossa língua portuguesa, quanto à questão da vírgula, ela não se destina à questão prosódica, e sim uma questão sintática. Por isso que a gente precisa entender os termos sintáticos, para que a gente não divida, por exemplo, um erro grave, que é dividir o sujeito do seu verbo, e nem dividir o verbo dos seus objetos, tá ok? Olha o tanto que fica lindo eu falar assim, ó, o menino foi para a escola. Lindo, maravilhoso. Porém, isso não obedece a uma questão sintática, porque o verbo ir estaria separado do seu sujeito. Mas, professora, a entonação é tão linda. O menino foi para a escola. Infelizmente, pessoal, como eu disse, nós não obedecemos a uma questão prosódica, e sim sintática, tá ok? Então, vamos falar de alguns casos em relação a vírgulas, dos mais simples até os mais complexos, como o primeiro deles em relação à simplicidade do termo do uso da vírgula. Como, por exemplo, o uso do vocativo. Quando eu tenho vocativo na minha frase, eu tenho a necessidade de marcá-lo com a vírgula. E o que seria vocativo? É um chamado. Por exemplo, Senhor, você deixou cair a sua carteira. Esse Senhor tem de ser marcado por vírgula, porque é um chamado. Quando a gente clama a Deus, ó Deus, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Esse ó Deus é uma espécie de chamado, ok? Esse é o primeiro caso, para isolar o vocativo. Segundo caso, para isolar o aposto. Por gentileza, dê um close em mim. Quem disse para você que todo aposto é isolado por vírgula? Cuidado com isso, muito cuidado. Existem alguns casos de apostos, que não tem vírgula. Um caso, na verdade, que é o aposto especificativo. O aposto explicativo, ele precisa de vírgula, mas o aposto especificativo não. Qual seria a diferença? Vamos então marcar o aposto explicativo que precisa de vírgula. Por exemplo, Brasília, capital do Brasil, é conhecida pelo seu clima seco. De fato, sofremos muito lá para julho, agosto, setembro, né? Se brincar, outubro. E observem nesse aspecto. Brasília já é um termo conhecido por mim. Na verdade, o que eu vou trazer de informação em relação a Brasília, né, capital do país, é somente uma explicação em relação a Brasília. É um termo conhecido por mim, então somente uma explicação, vem com vírgula. Agora observe esse exemplo de aposto que não precisa colocar vírgula, como o jogador Neymar assinou contrato novo. Observe que se eu tirar Neymar, pode ser qualquer jogador. Observe quantos jogadores não assinam contratos novos. Então eu preciso especificar. Quando eu não sei de quem que se trata esse jogador, observe a diferença em relação a Brasília. Eu preciso especificar. Então o aposto especificativo não precisa de vírgula, ok? Terceiro caso. O terceiro caso, pessoal, é sobre o uso do advérbio deslocado. Maior índice de dúvidas aí de vocês. Observe o que eu vou dizer. A ordem certa da nossa gramática é o seguinte, é o sujeito, verbo, objeto e complemento.
O advérbio, ele se insere aí nesses complementos. Então, se eu coloco o advérbio lá no final, não tem problema, não preciso colocar a vírgula. Porém, se eu tenho a necessidade de trazer esse advérbio para o início da frase ou para o meio dessa frase, aí muda de figura, tá ok? Então, vamos a um exemplo em que eu coloco o advérbio lá no final, em que eu não tenho necessidade de colocar a vírgula. O esposo deu detalhes depois, deu detalhes da conversa depois. Exemplo, tá ok? Esse depois, ele está lá no finalzinho da frase, então ele está na ordem certinha, sujeito, verbo, objeto e esses termos acessórios, esses complementos aí a mais. Então, eu não preciso colocar vírgula aí. Porém, se eu trago esse depois para o início da frase, muda de figura. Olha só, depois o esposo deu detalhes, mas eu quero que vocês coloquem para mim um cuidado aqui. Cuidado. Quando esse advérbio, alguns gramáticos dizem que quando esse advérbio é de pequena extensão, como o Celso Cunha, a gramática do Celso Cunha, ele diz assim, quando ele é formado por um termo só, não há necessidade de vírgula, o uso é facultativo. Então, você coloca ou não, ó, depois o esposo deu detalhes, ok? Então, você usa a vírgula se você quiser. Porém, se eu coloco esse depois no meio da frase, eu sou obrigada a isolá-lo por vírgulas. O esposo depois, ó, vírgulas aí, deu detalhes, tá ok? O que seria um advérbio de maior extensão? Segundo o Celso Cunha, a partir de dois termos. Então, se eu coloco assim, ó, lá fora, o esposo deu detalhes. Então, aí sim, esse uso da vírgula no início da frase seria de uso obrigatório. Mas tá na dúvida? Coloque em tudo, ok? Quarto caso. O quarto caso seria em relação à elipse. O que é isso, professora? Elipse, a falta de um termo. Qual que é um termo que muitas vezes falta numa frase para que a gente não se torne repetitivo e tá ali faltando, mas pelo contexto a gente entende? Elipse do verbo. Exemplo, os pais cantavam e as crianças, vírgula, também. Observe que no lugar dessa vírgula eu estou fazendo referência ao verbo cantar. Então, para não repeti-lo, eu coloco no local uma vírgula. Isso chama-se elipse do verbo. Então, esse aí é o meu quarto caso em relação à indicação da vírgula. Quinto caso, para separar por meio de vírgulas as orações coordenadas sindéticas. Quais são as orações coordenadas sindéticas? Aditiva, adversativa, explicativa e conclusiva. E as alternativas. Então, vamos lá. Com exceção das aditivas, que eu vou fazer uma observação daqui a pouco para vocês, eu coloco vírgula em tudo antes da conjunção. Então, vamos pensar aqui, ó. A conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Sempre antes delas coloco vírgula. Exemplo para a frase. As aulas eram cansativas, porém ele gostava. As aulas eram cansativas, mas ele gostava. Percebam o seguinte, eu posso também trazer um deslocamento dessa conjunção. As aulas eram cansativas, ele, vírgula, porém, vírgula, gostava. O único termo em que eu não consigo trazê-lo dentro da oração isolados por vírgula seria o termo mas dessas adversativas, ok? Em relação às alternativas, são aqueles termos repetidos, ou, ora, nem. Exemplos de frase para os termos, para as orações sindéticas, coordenadas sindéticas alternativas. Ou eles falavam, ou eles discutiam, vírgula aí. Nas explicativas, as conjunções que, no sentido de pois, porque, porquanto, já que. Exemplo, não fale nada, porque não é o momento. Não fale nada, pois não é o momento. Cuidado aí, abra um outro parêntese para cuidado, por favor.
O pois, que estão lá nas conjunções explicativas, também pertencem às conjunções conclusivas. Qual que é a diferença? É que esse pois, lá na conjunção explicativa, ele está antes do verbo. Observe o exemplo que eu dei de novo. Não fale nada, pois não é o momento. Observe que ele está antes do verbo ser aí, ó, o ezinho. Lá nas conjunções conclusivas, quais seriam as conjunções conclusivas? O pois, como eu disse, ele é bem igualzinho lá à explicativa, só muda a posição, porque ele vai estar depois do verbo, como? Estudamos muito. Fizemos, pois, uma boa prova. Observe que aí o pois, ele está posposto ao verbo. Então, ele tem que estar isolado por vírgulas, tá ok? Diferente da explicativa que eu uso somente antes dele, porque ele está antes do verbo. Quais outras conjunções, professoras, de conclusivas que eu tenho além do pois? Eu tenho logo, portanto, por conseguinte, dentre outras situações. Em relação às adjetivas, você não disse, você disse que elas não recebem a vírgula. E isso, quando elas têm o mesmo sujeito, não se utiliza vírgula. Mas quando elas têm sujeitos diferentes para verbos, né, diferentes, eu posso colocar a vírgula. Até interessante que se coloque. Por exemplo, os meninos cantavam, vírgula, e as meninas dançavam. Observe que o sujeito de cantavam são os meninos e o sujeito de dançavam são as meninas. Então, eu posso colocar a vírgula aí, ok? Vamos para o sexto caso de uso da vírgula. Isolar orações intercaladas. Prestem bem atenção nisso, porque isso acontece muito dentro de produção de texto, em que vocês têm necessidade de intercalar uma oração, mas se esquecem da vírgula. Vamos a um exemplo aqui também. Ele disse que quando voltasse, não a queria mais ali. Percebam. A oração 1 é essa aqui, ó. Ele disse que não a queria mais ali. E a oração 2? Quando voltasse. Se vocês observarem, a oração quando voltasse, ela está interferindo, ela está no meio dessa oração aí principal. Então, é bem perceptível isso, gente. Sublinha aí para mim, editor de texto, que é o meu maridinho. Sublinha para mim aí esse que e sublinha esse quando. Quando vocês verem duas conjunções juntas, pode desconfiar que há uma oração intercalada aí. Mas os meus alunos, eles infelizmente, eles vão lá e colocam somente a vírgula separando o que e quando esquece de separar o restante da oração. Precisa separar o restante da oração. Quando voltasse, você tem que colocar uma vírgula aí, senão você continua separando o restante da frase do término dela, nem pensar. Ok? Orações intercaladas, eu preciso pensar em duas vírgulas. A penúltima dica em relação ao uso da vírgula é para separar orações subordinadas adverbiais quando elas vêm antes da sua oração principal. Vamos lá ao exemplo. Quando se levantou, todos notaram. Observe que a oração subordinada adverbial, que é um adverbial temporal, é quando se levantou. Ela vem antes da oração principal, todos notaram. Então, o uso da vírgula aí é obrigatório, porém, ele se torna facultativo quando eu inverto a oração, ó. Todos notaram quando se levantou. Todos notaram quando se levantou. Então, aqui nesse exemplo, ele é facultativo, quando eu coloco a oração subordinada depois da principal. Cai muito em concurso público esse tipo de uso de vírgula e cai muito também em vestibular. Fiquem atentos em relação a isso. E por fim, o uso da vírgula é para a oração, para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. As restritivas não precisam de vírgula, somente as explicativas. Exemplo: eu, que não gostava de mentiras,
sair decepcionada. Observem que eu não tenho necessidade de restringir quem sou eu. Então, observem aí que são 8 casos. Acredito que esses 8 casos ajudem muito a vocês a prosseguir. Fica aqui a minha dica, se inscrevam no canal e por aí vai, e até a próxima aula. Beijo!